Bom, já que nós estamos falando de treinamento aqui, nós temos um especialista conosco. Meu Deus. Nós estamos falando de treinamento. Como diria quem? Meu Deus. Meu Deus. Grande é o Avalone. seguinte, grande Avalone, saudade do Avalone. E estamos aqui em contato com Campinas, Neto. Olha lá, vamos para Campinas agora. Meus fundamentos todos foram feitos aí, no Guarani. No Guarani Sabe Futebol por quê? Clube. Quando eu começava o treino no Guarani, com o Macalé, depois treinei muito com todos os da categoria de base, eu começava primeiro com a bolinha de tênis, depois com a bolinha de borracha, depois com a bola. Eu treinava passe curto, passe médio, passe longo. Hoje não tem mais Eu isso. batia escanteio, batia falta, tudo no Guarani foi. Tudo que eu aprendi de fundamentos foi no Guarani. Então nós vamos conversar com o técnico do Guarani, o Thiago Carpini, que está conosco ao vivo aqui neste Donos da Bola. Tudo bem, Carpini? Como vai? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Graças a Deus. Obrigado aí pela participação, pelo convite, pelo espaço mais uma vez. E é um grande prazer estar participando. Bom, já de volta aos treinos aí, já estão treinando para a retomada aí do futebol em São Paulo, né? É verdade, a gente está começando de maneira oficial hoje, né? Voltando aqui para o Brinco de Ouro, para nossa casa. Semana passada a gente realizou uma bateria de exames físicos, fisiológicos, cardíacos. Então hoje a gente volta, depois dessa longa pausa aí, né? Para o Brinco de Ouro, para fazer aquilo que a gente já estava com muita saudade, claro que seguindo todos os protocolos de segurança, mas só o fato de estarmos de volta, né? De reunir o grupo novamente, de estarmos aqui na nossa casa, isso já nos dá uma luz aí no fim do túnel, né? De que estamos muito próximos do retorno. Então também, não é, Carpini, já se preparando aí para essa retomada. Vocês estão em segundo lugar no grupo D com 16 pontos, 1 a menos que o Red Bull Bragantino, 5 a mais do que o Corinthians, que é o terceiro colocado, de olho nessa classificação, né? Com certeza. Acho que é o grande desafio, né? A gente retomar do ponto de onde nós paramos. Eu tenho falado para os atletas durante da semana passada, quando estávamos juntos, da gente retomar aquele último jogo do dia 16, não voltar a viver aquele jogo, porque aquele jogo já passou. Nós temos mais 2 grandes desafios agora, o Botafogo e São Paulo, para a gente poder consolidar essa boa campanha que esse grupo vem fazendo e sonhar com a nossa classificação e depois... como a gente falou, né, o passo a passo, o gradativo, a gente buscar e sonhar com coisas melhores dentro da competição, e a gente tem trabalhado muito para isso, então acredito que está muito próximo desse primeiro passo, que é a nossa classificação. Ô Thiago, tudo bem? É o Neto. Primeiro, um prazerzão falar com você, parabéns pela sua evolução como treinador, né? Você que começou aí... não tapando o buraco, mas tendo uma oportunidade para ser treinador e depois se tornou um baita de um treinador, resultados maravilhosos, com todas as dificuldades que tem o Guarani. Agradecer demais ao Ricardo, que é o presidente do Guarani, que é um dos caras mais, assim, apaixonados pelo Guarani, um jovem presidente que está tentando fazer com que o Guarani volte à sua realidade, né? O meu amor pelo Guarani é um amor incrível, é um amor que... não tem fronteiras, falar a verdade. A gente, ó. Eu ia falar a gente como se fosse parte da comissão técnica. Porque você já foi da comissão técnica. Exatamente. Né? 16 pontos. Pensando que o Corinthians enfrenta o Palmeiras, e aí não se sabe quem ganha, porque clássico é clássico, como diria Jardel, e vice-versa, um empate contra o Botafogo já é um grande resultado. Mas uma vitória não depende ficar... esperando o jogo do Guarani, do Corinthians com o Palmeiras. Como brigar com isso e sabendo que o mata, pelo aquilo que a gente está vendo, agora aqui é em Bragança, contra o Red Bull Bragantino. Mas pode o Guarani 16, 19, 22. Se ganhar as 2 partidas, ele pode terminar em primeiro e ter o jogo em Campinas. Como pensar nisso e como passar isso para os jogadores? E parabéns pela contratação do Didi, que é muito bom zagueiro, e que jogava no Botafogo. Parabéns, que ele é muito bom zagueiro. Ô Neto, prazer falar com você novamente. Obrigado sempre pelas palavras, pelo carinho. Você sabe o que você representa para nós aqui, bugrinos, o que você representa para a história do Guarani. O Guarani fez parte da sua história e você faz parte da nossa história também, você sabe disso.
Voltando aí, vou começar de trás para frente. O Didi é um jogador que eu também gosto muito, claro, senão ele não estaria aqui. A gente vem acompanhando o Didi já há um tempo, desde 2015, 2016, quando ele teve alguns anos muito bons aí no Audax, em São Paulo, depois teve no futebol turco, e desde o ano passado na Série B que eu venho conversando com o Didi, o contrato dele próximo do fim, e aí esse ano coincidiu da gente ter a oportunidade de trazê-lo, e ele aceitou, né, aquilo que nós pudemos oferecer para ele, comprou a ideia, comprou o projeto. Eu acho que isso é o mais importante. Todo jogador que hoje vista a camisa do Guarani, ele tem que entender as nossas limitações, as nossas dificuldades, mas entender que aqui dentro nós temos alguns objetivos já bem traçados e definidos. Em relação à classificação, é bem isso, né? Eu acho que ainda mais do que acompanhar os adversários, a nossa ideia é fazer o nosso trabalho, preocupar com aquilo que nós vamos fazer para poder jogar bem e vencer o Botafogo, e na medida do possível a gente sonhar com coisas maiores. Por que não a primeira classificação, depois por que não a gente buscar uma primeira colocação dentro desse grupo da morte tão difícil, e depois a gente buscar coisas maiores no mata-mata. Mas mais do que acompanhar o Corinthians e Palmeiras, acompanhar os outros resultados, a própria Ferroviária também, que tem a mesma pontuação do Corinthians, é a gente fazer um bom jogo e conseguir o resultado e buscar a nossa pontuação necessária para conquistar a classificação. Então tudo passa pelo Botafogo. É um jogo de decisão para o Botafogo, vale a vida deles e vale também a nossa vida para a próxima fase. Ô Carpini, deixa eu só voltar um pouquinho naquilo que eu estava conversando com o Neto antes de você entrar aqui na conversa, né, que é a questão aí dos fundamentos no futebol, essa coisa do fundamento que o Neto estava comentando. Por que que hoje a gente não tem mais cobrador de falta no Brasil? Por que a gente não treina hoje mais esse fundamento, não é? Isso vem da base já, é um problema que está vindo na base. Tem como corrigir já em cima, quando o jogador já chega no time de cima? Como é que você avalia isso, hein? Essa questão do fundamento que talvez esteja sendo pouco trabalhado hoje aqui no Brasil. Olha, eu acho que especificamente na parte de fundamento, de conhecimento técnico e tático, isso vem do processo de formação. Até o ano passado, eu falei em uma coletiva alguns pontos que eu achava sobre os garotos da base, usando o exemplo aqui, a nossa casa, o Guarani, o que nós vivemos aqui. Eu acho sim que hoje... O pessoal ficou meio bravo com você, mas eu concordo com tudo que você falou, viu, Thiago? Que bom, Neto. Fico feliz porque algumas pessoas às vezes criticam um pouco, mas porque às vezes você tem que ser o politicamente correto e falar a verdade, desagrada muita gente. O Sub-15, o Sub-17 e o Sub-20 eu vejo muito como um processo de transição. Esse processo você tem que ter muito bem definido e implantado dentro do clube uma metodologia de trabalho para formação, onde você prepara o atleta que tem que querer e sonhar em jogar na equipe principal. Ou seja, o atleta que está no Guarani ele tem que querer, sonhar e jogar aqui no Guarani. Então hoje... não pode uma comissão técnica de um Sub-15, um Sub-17 viver de resultado, onde ele perca 2, 3 jogos e já mude. Ele tem que formar, ele tem que corrigir, ele tem que ensinar. Hoje você coloca muito esses conceitos novos, que eu também não sou contra, eu acho que tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que a gente tem que resgatar do passado, por exemplo, essa parte de formação e fundamento, e você colocar hoje dentro dos pequenos jogos, como todo mundo faz e fala hoje, o campo reduzido, né? Você tem que ter um aprimoramento, uma lapidação técnica muito grande para você trabalhar num espaço curto. Então, eu vejo que hoje queima-se algumas etapas, né? Não tem como você começar a correr antes de andar. Então, primeiro, para você trabalhar no espaço curto, você tem que ter muito apurado esses gestos técnicos. Então, hoje se fala muito dos conceitos modernos, mas acho que tem muita coisa que a gente precisa resgatar do passado. Eu vejo que tem como corrigir sim, mas eu vejo a base como principal formador e talvez como principal responsável de alguns talentos que não se formam mais como se formavam antigamente aí na época do Neto. Thiago, em relação ao Botafogo, briga para não cair, porque está com 8 pontos, a Ponte Preta está com 7. O Botafogo tem 2 jogos, 8, 11, 14, pode até... Tem muitos clubes que estão com 10, né? O Corinthians com 11. No pensamento do Guarani, né, naquilo que se pensa em relação à classificação e depois do mata, é um trabalho importante para conseguir esse resultado já. A gente não sabe se vai ser Ribeirão ou não o primeiro jogo, né? Tem que entender isso, mas já buscando o resultado fora de casa para conseguir essa classificação, porque no mata, entre Guarani e Red Bull, o Guarani também
Já mostrou isso no Campeonato Brasileiro, até porque meteram a mão no Guarani no Campeonato Brasileiro lá em Bragança. O Guarani pode sim pensar, e você sempre fala isso, né? Primeiro vamos classificar, depois talvez ir primeiro, ou depois também no mata, para chegar a um título paulista, o que seria importantíssimo para sua carreira. Com certeza, um título acho que coroaria não só o meu trabalho, mas o trabalho de todos esses atletas, o comprometimento que eles têm mostrado desde o início, a aceitação ao trabalho, o trabalho, como você citou, do presidente Ricardo, que vem fazendo um excelente trabalho frente ao clube, todo o conselho administrativo, enfim, coroaria e entraria para a história, né, como muitos atletas que vestiram essa camisa entraram. Mas como eu falo sempre, você frisou bem, Neto, acho que o passo a passo, vamos gradativo, né? Nós começamos o Paulistão como um patinho feio, um time que com certeza brigaria na parte de baixo da tabela, apesar de toda a sua grandeza e toda a sua história, pelos anos de dificuldade que vinha passando o Guarani e vem passando, a gente vem se reconstruindo a cada ano. Então, o campeonato que nós fizemos, a campanha tão segura que nós fizemos, da maneira que o Guarani vem se portando esse tempo todo, eu acho que coroaria o nosso trabalho a classificação e depois a gente buscar outros objetivos dentro do mata. Ô Carpini, conta um pouquinho aí para quem não te conhece, na sua história, a sua trajetória aí. Você é um jovem, mas que já faz sucesso. Aí explica um pouquinho como é que começou a sua carreira. Essa transição de ex-atleta para treinador ela foi muito rápida. O Guarani foi um dos últimos clubes da minha carreira, de 2014 a 2016. Nesse período eu já vinha me preparando para o pós-carreira, voltei para a faculdade, fui fazer educação física. Eu queria sim estar dentro do futebol. Não sabia ainda em que função, em que área, né? E muito rápido surgiu a possibilidade dessa transição no 15 de Piracicaba, um convite de um treinador que é um grande amigo, que eu tenho um carinho enorme, Evaristo Pisa, que foi meu treinador aqui no Guarani em 2014, fui para ser auxiliar, fizemos um grande trabalho lá em 2018, perdemos o acesso do Paulistão para o próprio Guarani. Pai dele, gente boa, né? Seu Júlio, né? Como ele foi importante para todos nós aí no Guarani, né? Verdade. E aí a gente fez uma campanha muito boa, o Guarani conquistou acesso em cima de nós aqui do 15 de Piracicaba, e tive um convite junto com o Evaristo também para ir para o Botafogo da Paraíba, e nós fizemos um ano muito bom lá, fizemos uma final inédita de Copa do Nordeste contra o Fortaleza, o título estadual, uma boa campanha na Copa do Brasil. Foi quando surgiu o convite de voltar para o Guarani e ser o auxiliar da casa. E foi uma proposta excelente, porque voltar para a minha casa, para o meu clube, eu falei, aqui eu vou ter a oportunidade de trabalhar com muitos treinadores que vão passar por aqui, aprender muito. E a oportunidade, Deus me abençoou, surgiu muito antes do que eu imaginava. Com 40 dias de auxiliar da casa, eu assumi para fazer 3 jogos. O Guarani era o último colocado da Série B, já com 93%, 94% de chance de rebaixamento. E tinha que fazer uma campanha de acesso para poder garantir a permanência. Então, a gente trata o ano passado como um acesso, né? Da Série C para a Série B. E nesse processo aí eu amadureci muito, aprendi muito, tenho aprendido muito. E dou sempre o mérito aos atletas que estavam aqui de 2019, os que permaneceram, os que chegaram, pela aceitação do meu trabalho, e eu procurar trabalhar com eles de maneira com muita verdade, com muita transparência. E eu acho que isso tem sido o segredo dessa nossa caminhada. Quantos anos você tem, Thiago? Eu tenho 35 anos. 35. Novinho de tudo, né, Netão? Jovem, talentoso. E se você observar como o Guarani joga, você observa a formação tática, você vê as possibilidades táticas, técnicas. O Thiago tem tudo aí da nova geração, como muitos outros aí, de se tornarem grandes treinadores, e títulos são importantes para treinadores jovens, para que eles possam realmente, é o que a gente deseja para você, viu, Thiago? Que você consiga aí os objetivos e arrebentar a boca do balão e colocar o Guarani outra final, porque o Guarani já teve uma final contra o Santos Paulista, né? E várias outras também. A gente deseja muito boa sorte. Boa sorte, eu não acredito em sorte, mas que você tenha faça a sua sorte. Obrigado, Neto. Obrigado pelas palavras.